Boa pergunta. Muita gente pergunta assim: por que que vocês vão para outros países sendo que aqui tem necessidade? E eu já ouvi muito, os missionários ouvem isso principalmente das famílias. A família não quer muito que o cara vá, quer que a pessoa fique perto. Ele fala: não, para que você vai para um outro lugar, para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, sendo que aqui tem necessidade? Vamos pensar que quando a gente olha a base bíblica de missões, todas as vezes que nós vemos a missão de Deus nas Escrituras, Deus está enviando pessoas, seja de forma voluntária ou involuntária. Como assim? Olha, Abraão foi de forma voluntária. Deus disse, vai, e ele foi. José, quando ele sai da casa do seu pai para o Egito, ele não foi de forma voluntária. Ele foi de forma involuntária. Ele foi vendido pelos seus irmãos e quando ele chegou no Egito, ele cumpriu a missão dele. Moisés foi meio a meio ali. Às vezes ele queria, às vezes não queria, mas sempre a pessoa está saindo do seu lugar, indo para um outro cumprir a missão. Então, a gente vê Abraão saindo, Moisés saindo, José saindo, a gente vê Davi saindo, Jesus saindo, Jesus olhando para os discípulos e falando, ide. E qual que é a necessidade dessa saída? A necessidade é que existe demanda aqui e demanda lá. Existe demanda na minha comunidade, existe demanda na China. Só que a demanda da minha comunidade, ela tem uma possibilidade muito maior de ser atendida pelas igrejas que vivem ao nosso redor. Pensa o seguinte, quantas igrejas existem no Brasil? Nós somos aproximadamente 25% da população brasileira, nós cristãos protestantes. Então, a possibilidade de alcance da nossa comunidade é muito maior do que o alcance da Somália, da China, da Índia, onde tem 0,02% de cristão. Então, essa é a necessidade de nós enviarmos missionários para outras nações. Por exemplo, nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões de pessoas no mundo, um terço da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Então, espera aí. Então, quer dizer que a pessoa aqui do nosso bairro, por mais pobre que ele seja, por mais necessitado que ele seja, ele pode ouvir de Jesus várias vezes, porque várias igrejas passaram por ali, e o cara lá da Coreia do Norte, ele não pode ouvir nenhuma vez? Isso seria um egoísmo muito grande da nossa parte. Então, por que nós enviamos pessoas para outras nações? Porque o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Existem nações como Coreia do Norte, China, Índia, Arábia Saudita, onde há uma perseguição extrema aos cristãos. Pessoas nascem e morrem sem conhecer a Cristo. E aí, a gente vai negligenciar esse fato só porque eu vou viver no meu conforto, no conforto do meu país, onde eu falo a minha língua, onde eles falam a minha língua, onde é a mesma cultura? Ou Deus nos chamou a uma renúncia para alcançar mesmo aqueles que estão em lugares remotos, como Mongólia, como Rússia, Ucrânia, Albânia e inúmeros países que eu poderia citar nomes aqui. E uma outra situação. Existem aproximadamente 6 mil idiomas no mundo. Desses 6 mil idiomas que tem no mundo, cerca de 3 mil idiomas não tem Bíblia traduzida. Não tem Bíblia. Então quer dizer o seguinte, eu, por exemplo, na minha prateleira, olha quanta Bíblia eu tenho aqui. Tem uma versão de cada, tem vários idiomas, tem países que as pessoas não têm uma página. E aí, eu vou me contentar com isso? Acredito que não. A igreja foi chamada para fora. A palavra igreja é eclésia. Chamados para fora. Eu tenho chamado para dentro? Sim. Mas a igreja cumpre o chamado em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra.